Alô, que daí? Bem-vindo ao Mente Liberta, uma capacitação em psicodélicos e terapia assistida por ketamina, ou também chamada de esquetamina. Meu nome é João Vitor Lorenzetti, CRM 25425, e para quem não me conhece, eu sou médico. Sou pós-graduado em psiquiatria, sexologia, neurociência do comportamento e em transtorno do espectro autista. A capacitação que eu fiz também, ela envolve ali a parte de processamento de traumas pelo método AIM e mesmo os psicodélicos, né? Sendo que atualmente meu principal foco de atuação é no TDAH e na psiquiatria intervencionista, com a neurobiomodulação pela tecnologia REAC, uma modalidade de tratamento epigenético, né, de surpreendente resposta ao sistema nervoso, que eu gosto muito, mas que também fica para outro momento essa temática, né? E, junto na psiquiatria intervencionista, entramos com a terapia assistida por esquetamina. Nesse vídeo inicial, então, introdutório, nós vamos abordar os tópicos da capacitação, da nossa capacitação de hoje. Entender esses módulos, esses três módulozinhos. Mas não tem como falar de psicodélico sem a gente também abordar a consciência, essa busca constante pelo eu interior, pelo estar bem comigo mesmo, e que você aprende com o nome de saúde mental. Pensando nisso tudo, então, o que a gente vai fazer? Na verdade, assim, inclusive, você também já deve ter percebido, né, que nessa busca pelo equilíbrio interior, né, nessa jornada em direção à cura, muitas vezes a gente acaba se deparando com limitações e com obstáculos, né, que parecem, assim, intransponíveis. E mesmo se houvesse ali uma maneira da gente, às vezes uma chavinha, né, que a gente conseguisse só desbloquear esse potencial máximo, né? O psicodélico ele entra um pouquinho nessa parte, né? Como se fosse uma porta para o autoconhecimento profundo e pessoalmente transformador, né? Essa é a consciência, né? Esse eu maior. Esse curso ele vai te levar numa jornada inovadora e revolucionária para a mente e para a alma, através dos psicodélicos. Pioneiro nos psicodélicos, a própria ketamina e as terapias assistidas, né? Ou de integração que a gente fala, esse curso ele vai te oferecer uma compreensão abrangente e embasada cientificamente nos benefícios terapêuticos dos psicodélicos e das linhas de terapia assistida. Através, então, dessas aulas teóricas e para quem depois for realizar as aulas práticas, você vai poder aprender como os psicodélicos podem ser usados como ferramentas poderosas para tratamento de trauma, de depressão, de ansiedade e outros desafios psicológicos, né? Eu vou te mostrar, então, o resultado dessas pesquisas inovadoras, os avanços mais recentes no caminho da neurociência, aprofundando o entendimento de como os psicodélicos atuam no nosso cérebro e no sistema nervoso como um todo, né? Possibilitando a ressignificação daquela fisiologia do trauma. E o próprio novo eu, né, do eu interior, o eu do budismo, né, que é muito usado aqui, em algo, em um eu, né, em algo, em um eu mais neuroplástico. Você vai ser então guiado por uma jornada que vai te levar além das fronteiras da mente, explorando as maravilhas do autoconhecimento, a conexão com a natureza, a expansão da consciência e a contração também, né? Algo fundamental para se abordar em uma sessão de terapia assistida por esquetamina, por exemplo. Nosso objetivo aqui, então, não é só embarcar nessa jornada teórica da formação em psicodélico, para você poder ajudar o teu paciente, até mesmo evoluir como profissional, né, com algo que já é revolucionário, mas também, por consequência, adentrar na sua própria história de cura profunda, de superação de trauma e de compreensão mais profunda de si mesmo. É muito comum, ao longo, né, as turmas anteriores, inclusive, ao longo dessa formação, ter contato com questões traumáticas, ter as relembranças, as ressignificações. Então é muito importante como desenvolvimento pessoal isso. E é inevitável, tá? Vai acontecer quando você abrir o campo do conhecimento, esse campo emocional por consequência. Te convido então aqui também para fazer parte da nossa comunidade, uma comunidade empática e acolhedora, nosso grupinho de encontro e apoio, compreensão, em que o próprio caminho dessa transformação, né? E no caminho da transformação do seu paciente, você vai acabar se encontrando de maneira legal. Legal que eu digo é legalizada, né? Orientada, assistida e adequada às demandas éticas competentes. Como qualquer outra medicação, a própria ferramenta, né? Como ferramenta, a gente deve manter ética e deve manter um uso controlado, com responsabilidade, em ambiente seguro, supervisionado por um profissional capacitado, para que a gente não acabe se desviando do foco, né? Que é fazer um trabalho bom com perícia, tá? Para começar, então, para explorar o potencial curativo dos psicodélicos e embarcar nessa jornada de autoconhecimento e transformação, eu quero começar te mostrando um pouquinho sobre o que a gente vai lidar ao longo da nossa capacitação, ao longo dos próximos módulos.
Beleza? Vamos lá? Então, pensando de maneira geral, tá? Vamos primeiro abrir a capacitação inteira e depois nós vamos fechar, que é o que vocês estão vendo aqui, que seria só o módulo mesmo de esquetamina, desculpa, de psicodélicos. Então, a nossa capacitação ela vai estar composta em 3 módulos, um total de mais de 40 aulas. Nesses 3 módulos, nós vamos abordar os psicodélicos em geral e a própria terapia assistida por esquetamina, que vai ser o módulo número 1. Já a esquetamina em si, tá? E o grande foco, principalmente só nela, a gente vai ter um módulo individual, que vai ser o módulo 2, focado só nela ali, tá? E o módulo 3, ele vai ser mais complementar. Por exemplo, a microdosagem de psilocibina, tá? Uma aula só sobre essa prática, né? Entender quando é indicado, quando não é indicado, como que é visto, por que que é visto mais como placebo. Então, tem várias coisas ali para a gente conseguir entender isso. Agora, dentro do módulo 1, então, que é o que você está agora, a gente vai ter pelo menos 13 aulas. Eu digo pelo menos 13 aulas, porque geralmente eu vou acrescentando aula de uma turma para outra, ou ao longo da própria formação, né? Então, fica de olho no futuro, que pode ser que vai ter uma nova aula aí nesse módulo, enquanto você está fazendo também, e você vai ter acesso a essa aula nova. Vamos então ver os nossos tópicos aqui. Primeira coisa, primeira aula, né? Vamos ver. Seria mais sobre psicodélicos. Em geral, o que são psicodélicos? O que é considerado um psicodélico? E uma terapia assistida? O que seria uma terapia assistida? Nossa aula número 2, história. A importância de olhar para o passado dos psicodélicos para entender o futuro, né? Basicamente, como toda a história. Como que os psicodélicos funcionam? É à distância, é presencial? Como é que pode ser feito? O que precisa de apoio? Como é que é um método? Sobre os compostos psicodélicos também. Quais são eles? Por que que eles se diferenciam? Como que eles se diferenciam? E vocês vão ver essa diferenciação na própria farmacologia, né? Como que vai agir no nosso corpo, no nosso sistema orgânico, né? Quimicamente, como é que ele funciona? Emocionalmente, a gente também vai abordar. Mas e quimicamente, né? Quais são as modificações? Por que que ele mexe tanto com neuroplasticidade? O que que significa neuroplasticidade? A própria fenomenologia dos psicodélicos, né? Entendendo o processo de entrada e de saída que vai gerar os fenômenos psicológicos, para a gente entender como explorar a consciência, né? A partir do que aparecer nela, e depois tem resoluções, né? Tem encerramentos, inclusive. Comparação de efeitos entre os diversos psicodélicos, né? Pensando em um tratamento neurobiológico, você precisa entender como é que ele funciona na nossa cabeça, nas nossas células, vamos colocar assim. Quais os tipos de TAP, né? De terapia assistida por psicodélicos? Quais as fases de uma boa terapia assistida? Por que que é importante ter terapia assistida junto, né? Com o terapeuta, com o médico, com o psicólogo, com quem estiver ali abordando o processamento. Quais os modelos dessas terapias assistidas? Modelo psicodelítico, modelo psicolítico, modelo só psicodélico, modelo psicomimético, que é antigo ali, nem se usa mais, foi a maior bobeira que já foi feita. Enfim, para chegar lá, quais os requisitos para ser um terapeuta psicodélico? Para você se considerar um, quais as regrinhas, quais são as competências que você precisa ter, ou que você precisa adquirir, ou que você pode se desenvolver em destaque, são uma parte de requisitos e competências. Qual que é a segurança, qual que é a pesquisa, como é que está o futuro dos psicodélicos? A cada mês a gente vê novidades e novidades, inclusive como nos últimos tempos, aprovações a nível internacional, aprovação passando por diversas fases, a quase já aprovação pelo FDA como potencial nova droga, nova medicação para tratamento. Enfim, opinião especializada e muito consenso, como que andam os consensos, tá? E, por final, vamos ver a conclusão, que é a importância de olhar para o passado dos psicodélicos para entender o futuro e tudo seguir adiante de como que a gente está se desenvolvendo nessas novas linhas de tratamento, né? Na nova psiquiatria, no futuro da psiquiatria. Basicamente, então, esse é o processo que nós vamos passar no módulo 1 apenas, tá bem? E depois vocês vão ver sobre os outros próximos módulos nos próximos módulos, tudo bem? Não é muito difícil entender isso, né? Tudo pronto então? Então vamos começar essa nossa jornada do psiconauta. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui embaixo nesses comentários, pode me chamar lá nas redes sociais ou, de fato, escrever lá no nosso grupo da capacitação, certo? Combinado? Te vejo lá então. Um bom começo de curso de capacitação.